Olá, bom dia, tudo bem, meus amores? Como vão vocês? Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro, e nós estamos aqui no Brasil, então de feriado, porque é a proclamação da República. Antigamente era o Império, tinha o rei, a rainha, as princesas, eles é que governavam o país, que começou a dar problema, porque houve a abolição da escravatura, então aqueles fazendeiros acharam que o império então tinha que pagar, indenizar eles pelas contas que eles tiveram de comprar os escravos, e isso aí foi uma grande coisa, e as dívidas que o Brasil estava, e eles começaram a não ficar contentes com a família imperial no Brasil e exilaram, proclamaram a república, o exército tomou conta, e então o Brasil passou a ser uma república onde existia agora governantes e não mais a família imperial, não era mais um império, um reinado. Gente, algumas pessoas acham um pouco longo o que eu faço aqui. Primeiro, que esse canal é meu. Segundo, que não é meu, tão meu assim. O que eu faço aqui é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a gente faz a leitura orante da Bíblia, primeiro você tem que ler a leitura. Depois você tem que entender o que ela disse para aquele contexto da época, o que ela quer dizer para mim hoje, qual a resposta que eu tenho a dar para essa palavra. Não tem como fazer em 1 minuto, 2 minutos. E aqui é um canal de story, é um canal do Instagram, do Facebook. E então, gente, ninguém precisa assistir, ninguém é obrigado a assistir, é livre. Eu faço isso por amor, e quando eu mesma escuto, eu sou edificada. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, e quando eu ensino você, eu também, isso me ajuda a crescer como ser humano. Diz a palavra de ontem, ninguém se vanglorie porque é um servo da palavra, né? Eu não estou aqui para me aparecer, nem para me achar mais do que ninguém, simplesmente porque eu um dia quis conhecer a palavra e Deus me deu essa graça de eu conhecer. Eu faço isso para estimular você, não para você me seguir, eu, Cláudia, mas que você se estimule a conhecer a palavra de Deus e ver o quanto isso vai transformar a tua vida, a tua história. Tudo na tua vida pode ser transformado pela palavra de Deus, que é eterna, ela nunca vai passar. O Roberto Carlos vai passar, várias autoridades do mundo, presidentes, todos esses vão passar. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela já existe há muitos anos e ela nunca vai passar, porque ela vem do Altíssimo, ela vem daquele que nos criou para nós. Então, ela é eterna. Eu amo essa palavra porque ela me faz pé no chão. Sabedoria, capítulo 6, de 1 a 11, vai falar assim: reis, compreendam, se instruam, governadores dos confins da terra, prestem atenção, vocês que dominam as multidões e que se orgulham do número dos súditos, vocês podem sim, têm um poder que foi dado pelo Senhor e a soberania foi dada pelo Altíssimo. E ele vai examinar as vossas obras, sondar as vossas intenções. Apesar de vocês estarem a serviço do seu reino, não julgaste com retidão, nem observaste a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza. Porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. E lá no Evangelho, então, de Lucas 17, 11 a 19, aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados.
Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus. Com o rosto por terra, ele agradeceu, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os que foram curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Em relação à primeira leitura, existe uma parte na palavra de Deus que diz: toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, aqui essa palavra de sabedoria está dizendo para aqueles que dominam as multidões, né? E que tem muitos súditos. Deus que deu essa soberania, esse poder para essas pessoas. Então, ele também vai sondar as obras deles, se eles estão fazendo as coisas com retidão. Gente, muitos desses que governam nem conhecem a palavra de Deus, mas nós temos uma lei universal que rege todo ser humano. Essa de não matar, não roubar, amar os pais. Esse mesmo Deus que dá poder para essas pessoas, para esses reis, para esses soberanos, para essas autoridades, ele vai sondar essas pessoas, né? E ele, então, se essas pessoas que receberam essa autoridade não forem fiéis a Deus, dentro da lei de Deus, ele vai, então, falou que vai julgar muito mais severamente. O pequeno, ele é perdoado por misericórdia, mas os poderosos são examinados com poder. Ele não vai, então, ele não vai se impressionar a Deus, porque ele era grande, porque Deus não vai temer esse poderoso, né? A providência de Deus vai ser a mesma para com todos, né? E ele vai falar aos governantes, então, que eles aprendam a palavra de Deus, é o que nós estamos falando, que eles aprendam, que eles observem fielmente as coisas santas para serem justificados. Então eles aprendam essa palavra para se defender. No evangelho, Jesus até ficou com preguiça de curar aqueles 10 leprosos, mas eles suplicavam: mestre, Jesus, nos cura. Ele disse: vão lá se apresentar para o sacerdote, eu não quero saber de vocês. E era tão forte o poder de cura, da autoridade de Jesus sobre a cura, que eles ficaram curados pelo caminho. E todos ficaram, e um deles notou que foi curado e voltou, se prostrou por terra e agradecia. E Jesus ficou impressionado, porque ele era um samaritano, ele não era um judeu, ele era um povo como se fosse inimigo, um povo inimigo dos judeus, mas ele volta e agradece, se prostra por terra. Obrigada, Jesus, que o Senhor me curou. A autoridade de Jesus fez valer a cura. Ele sabia que ele precisava, então, ser curado, né? E Jesus, então, pergunta, né? Vai e tua fé te salvou. Jesus afirma. Então, pela Léxio, como eu ensinei vocês, isso é o que Deus fez naquela época, falando naquela época sobre a palavra de Deus para as autoridades. E o que nós podemos ter hoje? Nós que somos autoridades ou que obedecemos autoridades. Você acredita que toda autoridade vem de Deus? Você acredita que a autoridade ela tem que cumprir o desígnio de Deus, porque é de Deus que vem aquele poder, aquilo tudo que aquela autoridade tem? Um médico, um advogado, um professor, o pai, a mãe, todos os que são autoridades sobre alguém, não precisa ser um rei poderoso, isso vem de Deus. Então um pai, uma mãe que consentem com o erro, com o pecado, vai ser julgado. E não é só o pai e a mãe, podemos ir para o professor, podemos ir para o advogado, podemos ir para o médico, todas as pessoas que são autoridades são para servir os outros, através de conhecer a palavra de Deus. Você está fazendo isso ou não? E tantos suplicam, né? Jesus, filho de Davi, venha me curar, né? Quando está pelo caminho, vendo Jesus, vai na igreja tal, e é curado. Mesmo Deus não mostrando para você um grande sinal do céu, você é curado. E o que você faz com essa cura? Você simplesmente vai caminhando e nem vê, ou você louva a Deus e agradece, né? E Jesus vai dizer para você: vá, a tua fé te curou, vá, a tua fé te salvou. Como que está a tua fé? Como que está o teu conhecimento da palavra? Como que está? Você está se esforçando por conhecer a palavra de Deus para ser uma autoridade,
para ter poder sobre a terra, mas se por acaso você é um órfão, uma pessoa fraca, você também vai ser perdoado, mas com menos rigor. Você vai ter menos rigor no perdão dos teus pecados do que uma pessoa que tem poder sobre outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que você que não consegue assistir a palavra, são 10 minutos, 15 minutos, 1% do teu dia. O dia tem 1440 minutos. 15 minutos é 1% do teu dia. Nós fazemos geralmente 10 minutos, a menos que Deus nos toque um pouquinho mais. É meio psicológico, então, quando você vê lá, eu vejo, gente, eu acompanho médicos aqui que colocam tanta besteira a cada minuto, sabe? Coloca propaganda e todo mundo assiste, ainda aplaude. Eu não acho muito 10 minutos a palavra de Deus, não acho muito, porque você segue pessoas que falam muita besteira em 1 minuto. E a reza do terço também é parecida. A reza do terço você acaba achando que é muito, é 1% também do teu dia rezar o terço. Então, 1% para o terço e 1% para a palavra, gente, o que é isso diante da eternidade? Um beijo no teu coração.